Fala pessoal, beleza? Essa é a quarta videoaula, né, sobre estrutura de dados. A gente vai falar nessa aula sobre as pilhas. Pilhas são estruturas de dados também lineares, só que elas seguem uma ordem específica de entrada e saída de elementos, certo? Se você reparar aqui nesse tutorial, certo? O site Tutorial Point, nós temos aqui uma pilha, por exemplo, de cartas, uma pilha de pratos, e nada melhor para aprender pilha, né, do que essa abstração da pilha de pratos. Qual é o prato mais fácil de gerar quando você vai em um restaurante? Né? O prato de cima da pilha, né? Você não vai chegar e pegar o de baixo, né, da base. Então, essa é a ideia, certo, de um stack. O primeiro elemento a entrar será o último elemento a sair. First in, first out, certo? Ou pode ser dito também, o último elemento a entrar será o primeiro elemento a sair, certo? Basicamente as operações são push, pop, pick. No caso, você pode visualizar o topo da pilha, né? Você pode perguntar se a pilha está cheia, né? Quando ela tem um limite. Às vezes a pilha não tem um limite, tá? Só se ela for implementada num array, e mesmo assim ainda dá para realocar, né, a memória. Então, mas enfim, quando você usa algum problema em que necessariamente precisa definir um limite máximo para a pilha, você pode ter um método chamado isFull, né, para saber se a pilha está cheia ou se você deseja saber, tá, se a pilha está vazia. Tá? Para não me alongar muito, vamos lá no visual. Aqui nós temos uma implementação de uma pilha numa single linked list. E veja, realmente funciona, porque na single linked list a gente pode adicionar elementos no início e remover elementos no início em tempo constante. Certo? Então, quando a gente insere elementos aqui, ó, push 53, a gente insere no início e pilha, né? Então, maximum size 7, beleza? Aqui ela está definindo o tamanho máximo. Para remover o tamanho, basicamente, veja que eu estou removendo no início, né? E sempre que eu chamo o método pop, veja que ele vai remover exatamente o elemento que está no topo da pilha, até que não haja mais elemento nenhum, né? Beleza? Então, é basicamente isso. A pilha é muito simples, eu não vou nem me alongar muito. Só vou mostrar um exemplo de uso aqui. Ó. Você pode, inclusive, usar uma lista com uma pilha, como uma stack, certo? Só que aí você tem que seguir essa regrinha, né? Ou se você não quiser se preocupar em errar, por exemplo, você pode usar o método stack. A stack da pilha, certo? Na verdade é o seguinte. Aqui, vamos consultar os métodos da STL, certo? STK. Ponto. Veja, nós temos um método push, né? A gente vai sempre adicionar, seguindo aquela ordem. O método pop, ele vai remover o último elemento, o topo da pilha, o top, certo? E o método empty, que são os principais métodos, tá? Tem os outros métodos aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, pode olhar o CP Reference. Nesse momento eu não me recordo exatamente o que esses outros métodos fazem, como o inplace, por exemplo, o swap. Mas vamos aos métodos que são importantes para a pilha, né? Push, eu vou empilhar aqui um, certo? E aí, para a gente iterar isso aqui, vai ser um pouquinho diferente agora. Enquanto a pilha for diferente de vazia, esse top seria aquele método pick, que lá
lado visual, certo? Eu removo, né? Vamos ver se vai dar certo isso. Pronto, então eu comecei aqui, ó, certo? Eu fui inserindo, veja que o elemento 0, que foi o primeiro elemento a ser inserido, no final das contas ele foi o último elemento a ser printado, tá vendo? Então, aplicações de pilha, vou falar um pouquinho, bem interessante, né? Falar sobre isso. Quando você chama um método, por exemplo, você está aqui no método main, aí tem o método olha só que interessante, ó. Aqui a gente tem uma pilha de chamada de funções. E veja, primeiro eu chamei a minha função main, né, que o compilador na verdade inicia com a função main, ele procura a função main e inicia. E dentro da função main eu tenho uma função chamada, eu tenho uma chamada de função chamada function. E o compilador da linguagem de programação, ela utiliza justamente uma pilha para armazenar as chamadas de funções, certo? Então, é muito interessante, por exemplo, ter essa noção, porque quando você utiliza várias chamadas de funções, por exemplo, ela vai empilhando as funções. E quando você sai da função, por exemplo, vou entrar aqui em F11, quando você sai da função, veja que já foi desempilhada aqui a function, certo? Existem diversos problemas interessantes que podem ser resolvidos usando pilha. Uma delas, por exemplo, é esse daqui, ó. Imagine o seguinte, você tem uma determinada quantidade de parênteses e a ideia é saber se a quantidade de parênteses que você abre, se para cada parênteses que você abre, tem um parênteses fechando, certo? Você pode resolver esse tipo de problema usando pilha. Eu não vou dizer exatamente como você faz, porque seria interessante você dar uma estudada. A gente pode depois passar um probleminha parecido com esse. Mas é basicamente isso. Ó. Esse tipo de coisa aqui está certo. Nesse tipo de problema, ele tem que estar certo. Agora, se por exemplo eu tiver isso aqui, ó, já está errado. Ou isso aqui, já está errado também. Ok? Esse tipo de problema pode ser resolvido com pilha, beleza? Mas na verdade isso é só um exemplo, tem vários outros, certo? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí e até a próxima, pessoal. Valeu!